O que mais me impressionou desde o início é que muitas vezes eles se acusam uns aos outros de bruxaria. Lembro-me que acusaram energicamente um homem de ter provocado o afogamento de um jovem no rio. Eu vi a agressividade nos seus olhos. Todos eles disseram que ele se afogou porque um velho, que muitas vezes ia para o rio, enviou um espírito de água para o puxar para o rio. Foi difícil discutir com eles, convencê-los de que não era um espírito da água, mas um remoinho. Não, para eles era um espírito da água. Eles procuram as causas do mal. De repente, alguém morre. Porquê? Sabemos que existem várias doenças, mas para eles não é isso. Alguém estava a comer-lhe o coração, alguém estava a desejar-lhe mal. Quem será? Vão até ao feiticeiro. Ele investiga primeiro e, a truque de dinheiro, indica o culpado. Muitas vezes são pessoas vulneráveis, idosos, alguém que está doente ou é deficiente, que é acusado de ser a fonte do mal. E quando é acusado, procuram-no, levam-no para um lugar desconhecido e torturam-no. Eles penduram-no numa árvore e acendem uma fogueira debaixo dele para o fazer sofrer. São várias práticas para forçar a pessoa a dizer: sim, fui eu que fiz isso. Sejam muçulmanos, católicos ou protestantes, todos são afetados. É cultural. Há pessoas que veem feiticeiros em toda a parte e têm muito medo. Eles tremem, veem e procuram o feiticeiro em todo o lado. É assim que alguém se torna um escravo. O nosso papel é não deixar o demónio habitar a pessoa, a cabeça, o coração, mas expulsá-lo, tal como Cristo fez. E há muitas maneiras. Há anos que digo que devemos expulsar o demónio da ignorância, do analfabetismo, expulsar o demónio da pobreza. Não construímos as nossas casas de forma adequada, negligenciamos o interior do país. Há muita pobreza nas aldeias. Uma pessoa leva 2 a 3 meses a construir uma casa de palha porque não tem meios. Os serviços públicos foram abandonados. As escolas foram abandonadas. Os cuidados de saúde foram abandonados. Aqui, as pessoas morrem como animais. Não se encontra nem paracetamol, nem quinino para a malária. Temos de viajar 100, 200 quilómetros, mas nem todos têm dinheiro para isso. Os centros de saúde foram encerrados. E, se nada se fizer para criar uma clínica nas proximidades, a população vai morrer. E o povo voltará aos métodos tradicionais que estão enraizados na sua mentalidade, a feitiçaria. É do nosso interesse preparar as mudanças para que, através das escolas, dos serviços de saúde e de uma administração bem organizada, o Estado possa cuidar das crianças. É do conhecimento geral que a principal missão da Igreja é pastoral. A celebração eucarística, o ensino, a catequese, a administração dos sacramentos, cuidar das almas das pessoas, certo? Mas a Igreja também está envolvida em várias áreas sociais.
A igreja envolve-se na educação. Em todas as paróquias há escolas, do jardim de infância ao ensino básico. Além disso, em quase todas as paróquias há centros de saúde. Um rio, quando não há ponte, mas apenas um barco para atravessar, não permite que as pessoas cheguem ao hospital. Quando aqui chegamos, surgiu a ideia de construir um pequeno hospital, um centro de saúde, para ajudar estas pessoas a terem acesso a medicamentos. No nosso hospital, aceitamos todas as pessoas, independentemente da sua religião, etnia ou nacionalidade. A nossa única preocupação é a sua saúde. Para nós, todos são iguais. Quando se descobriu uma grande mina de ouro, enfrentámos todos os tipos de novos problemas. Muita gente diferente veio de diversos lugares. Os homens começaram a trabalhar na mina de ouro e as mulheres vieram para se prostituir. Eram principalmente meninas que não estudaram, nem terminaram a escola primária, e algumas engravidaram. Depois, para interromper a gravidez, consultam um xamã ou vão a um centro de saúde público. Não sabemos exatamente o que lhes dão, porque depois elas chegam aqui com complicações graves. O que mais me impressionou foi a morte das crianças. Já presenciei muitas mortes de crianças e jovens e notei que as crianças morrem de modo incrivelmente pacífico. Muitas vezes vi um sorriso no rosto delas. Eu tenho medo da morte e isso dá-me muita esperança. Quando vejo uma criança que é realmente pura, sem pecado, com uma incrível relação com Deus, e mesmo antes de morrer ela sorri, isso dá-me uma grande esperança. Deus veio buscar esta criança. Tenho a certeza de que Jesus está ao seu lado, que Ele lhe está a tocar e que ela está com alguém que realmente a ama. Há algo significativo a reter. Toda a família faz um grande estardalhaço, gritando e correndo. Eles até abanam a criança que está à beira da morte, porque precisam de mostrar às outras pessoas na sala que não são os causadores dessa morte. Tem tudo a ver com estas crenças na feitiçaria. Para mim é horrível ver que essa criança não pode morrer em paz, que não rezam por ela, que não pode morrer normalmente, pois é abanada por todos. É muito barulhento. Estamos a lutar seriamente contra isto para que estas pessoas possam morrer com dignidade. Também é um problema de educação. Aqui, principalmente, as mulheres não sabem ler nem escrever. Eles ensinam principalmente os rapazes, não as meninas. Uma menina de 4 ou 5 anos começa a cuidar da casa como a sua mãe. Elas trabalham muito. As crianças estão habituadas a trabalhar, sobretudo as meninas. Ela tem de se levantar de manhã, pegar na vassoura e varrer a casa. Depois vai buscar água. Prepara uma refeição, pega nas roupas e vai até ao rio para as lavar. Conhecemos famílias em que, quando preparam uma refeição, só os homens comem.
Gdzie jest żona? Onde está a esposa? Onde estão as meninas? One mają swoje miejsce. Elas comem mais tarde. Problem jest taki, że E o problema é que as meninas estão muitas vezes tristes, reservadas. cierpią, nie Elas sofrem, não se podem expressar, dizer aquilo de que precisam, quais são os seus desejos. Elas não têm oportunidades de educação. C'est un pays jeune É um país de jovens, mas quase não tem escolas. où il y a Nas escolas da aldeia há 1.500 alunos e apenas 3 professores. l'enseignant, il enseigne Professor ensina uma turma das 7 às 9 et après il prend. e depois outra das 10 às 12. On peut pas apprendre. É impossível aprender durante 2 horas seguidas, especialmente as crianças mais pequenas. Impossível. szkoły katolickie. Na década de 60, o Estado assumiu o controle das escolas católicas. Dopiero gdzieś 15 Há lat cerca de 15 anos, o governo recorreu à Igreja Católica para que reassumissem o controle das escolas antes nacionalizadas, dlatego porque não eram capazes de proporcionar educação a todas as crianças. To jest centrum, które przygotowuje dziewczyny. Este centro prepara meninas para aprenderem costura. Naszą ideą było A nossa ideia é que todas as meninas que querem aprender um ofício possam participar. tutaj są młode Há jovens mães aqui. też dziewczyny, które Também há meninas que nunca frequentaram a escola. São analfabetas. też uczymy ich alfabetu. Também lhes ensinamos um pouco de francês. Poziom jest bardzo niski. O nível é muito baixo. Nawet kiedy chodzi dwa Muitas delas, mesmo após 2 anos, não conseguem escrever o seu nome. egzamin, to jest. O exame é o alfabeto e contar até 10. A costura aqui é muito prática, pois permite sustentar a família. No, pozwala utrzymać rodzinę. Se uma menina aprende a costurar, queremos dar-lhe uma máquina de costura ou um pequeno kit com materiais, linhas, para que ela possa de alguma forma começar o seu trabalho. Malutki kit, O materiał. problema é a motivação. Muitas meninas não terminam a escola. Alguns meses depois, às vezes um ano, ou têm um bebê ou a família não a deixa estudar. Eles querem que ela trabalhe. Rodzina nie pozwala, żeby dziecko się uczyło. Każe im pracować. Nous avons intérêt. Nous, É do nosso interesse construir escolas para permitir que estas crianças aprendam. et si on ne fait Se nada fizermos, estas crianças analfabetas irão engrossar as fileiras dos rebeldes. Kościół jest młody. A igreja é jovem. Pregamos o Evangelho, administramos os santos sacramentos às pessoas. Nasza praca, Apesar de tudo, o nosso trabalho foi afetado pela guerra. kiedy weszli rebelianci, Quando os rebeldes chegaram, as pessoas fugiram das suas aldeias. Nós ficámos na missão. nie mogli. No entanto, não conseguimos chegar às aldeias porque era muito perigoso. I mieliśmy takie wioski, gdzie Houve aldeias onde não fomos durante um ano por causa da guerra. Um ano sem padre, sem missa, sem Eucaristia, sem confissão, porque a estrada estava bloqueada. deklaracje rebeliantów Os rebeldes afirmaram que o seu objetivo era controlar para melhorar a situação no país.
sytuację w kraju, natomiast sposób Mas a maneira como tomaram o poder, a maneira como se comportaram depois, via-se que não se tratava de fazer do país um lugar melhor. no, byli na Eles apenas queriam roubar. Ao passarem pelas aldeias, encorajavam os jovens a juntar-se a eles. Muitos rapazes de 13 e 14 anos pegavam em espingardas, talvez pela primeira vez. Eles não tinham de trabalhar nos campos ou cultivar a terra. Podiam ameaçar as pessoas e ficar com o seu dinheiro. Dinheiro fácil. jeśli ktoś stawiał, Se alguém resistisse, então atiravam a matar sem escrúpulos. po prostu strzelali i zabijali. Muitos jovens entraram neste ciclo do mal, que acabou por ser realmente maligno. Quando chegaram à nossa cidade, as pessoas fugiram para a nossa missão. Cerca de 200 pessoas. Elas escondiam-se em todos os lugares. Na capela, na cozinha, nos quartos, nos chuveiros, nas casas de banho. Havia pessoas em todo o lado. Trouxeram os feridos. Dowiedzieliśmy się, że Descobrimos que várias pessoas foram mortas e cerca de 1000 casas foram queimadas. Les événements qui sont Estes acontecimentos, les gens pessoas a matarem-se umas às outras, são uma crise político-militar. ici, il y a les guerres de diamants. É uma guerra por diamantes, uma guerra por ouro. Moi, je tiens beaucoup Estou mais preocupado com um valor maior, c'est l'être a humain. pessoa humana. Tous ces jeunes Todos aqueles jovens de que não somos capazes de cuidar, que permanecem ociosos e sem instrução, são jovens que estão prontos para entrar numa aventura. dès qu'il y a une rébellion, Quando se juntam à rebelião, entram num veículo e pensam que se vão tornar soldados. comme ça à l'aventure, Assim, saem para uma aventura. la cause du Uma vez que o conflito já existe, travers une mauvaise causado pela má governação, pobreza e um profundo analfabetismo no país. Kiedy już było Quando a situação melhorou um pouco e dojeżdżać, conseguimos chegar às aldeias, przyszli do nas rebelianci. os rebeldes vieram buscar-nos. Wiedzieliśmy, kim są. Sabíamos quem eram, porque tinham estado na nossa paróquia durante muitos anos. Tinham na consciência a morte de várias pessoas. Todos na região tinham medo deles. A się oni Chamavam-lhes pessoas más. Então, uma noite, vieram atrás de nós para nos raptar. zabrać. Quando chegámos à base deles, juntaram-me aos outros prisioneiros. Eles tinham 15 camaroneses e 10 centro-africanos, detidos há já um mês. W tej samej sprawie. Eles exigiam que o governo centro-africano e o governo dos Camarões libertassem o seu líder, que estava preso nos Camarões. Jednak Mas durante um mês nada tinha acontecido. Então andavam à procura de um homem branco. Infelizmente, só havia 2 num raio de 150 km byliśmy tylko 2. e foi por isso que vieram à nossa missão. Muitas pessoas rezaram por mim e esse foi o primeiro milagre, a oração. O padre Mirek recebeu um telefonema do chefe e perguntou aos rebeldes se podia enviar-me algumas coisas. Jakąś rzecz. Nas coisas que eles trouxeram, encontrei o necessário para celebrar a missa. I mówię, Eu disse ao chefe: eu sou padre, celebro a missa todos os dias. Deus está à espera da minha missa. Quero rezar com os prisioneiros aqui. E ele disse: mas tu estás na prisão, és um prisioneiro. Isto é uma prisão, não estás na tua missão. to jest więzienie. Ty nie jesteś u siebie. Eu disse: sim, mas sou padre, não deixei de ser padre.
15 minutos depois disse: está bem, podes rezar, mas um de nós vai estar perto de ti com uma arma. Havia católicos, protestantes e muçulmanos entre os prisioneiros. Estávamos sentados numa tenda de lona, tínhamos correntes nos pés, rezávamos todos juntos. E assim ficámos durante 6 semanas. 6 tygodni. Tornou-se outra capela da minha paróquia, porque eu ainda estava na minha paróquia. Estávamos todos à espera da liberdade, estávamos cansados. 3 semanas depois, apanhei malária. Tive febre alta. Depois da doença, fiquei mais forte e sabia que tinha de ser o apoio para os outros prisioneiros, porque eles estavam a perder a força. Estavam em cativeiro há mais 4 semanas do que eu. Eu podia ver o horror e o medo nos seus rostos. Strach. Quando o chefe veio, disse: amanhã tu e os camaroneses estarão livres. Eu disse: eu e os camaroneses? E os centro-africanos? Eles têm de ficar, disse ele. Eles enlouqueceram, começaram a chorar e a gritar e começaram a insultar os rebeldes. Rebeliando. Uma mulher que estava entre os prisioneiros não aguentou e disse: mata-me, dispara contra mim, pega na espingarda, dispara contra mim, deixa o meu sangue correr, eu não vou ficar aqui nem mais um dia. Um dos rebeldes, que muitas vezes tomava drogas à noite, disse: estou prestes a matar-te, estou prestes a disparar contra ti e os restantes vão acalmar. Então, comecei a rezar o terço da Divina Misericórdia, que lhes tinha ensinado na prisão. E o terço silenciou-os. Eles pararam de chorar. Cantámos: Jesus nos libertará, Ele certamente nos libertará, só temos de confiar até ao fim. Eu sabia que me iria encontrar com o chefe dos rebeldes, então disse: farei tudo para que vocês sejam libertados. Mas por favor não blasfemem, confiem em Deus e rezem. Eu disse ao general: general, tu estás livre, eu estou livre. Estamos felizes. Mas há 10 pessoas na floresta, 10 centro-africanos dos teus subordinados. 10 centro-africanos que estão a sofrer, que estão doentes. Ontem, quando eu saí, eles estavam a chorar muito. Eles estão cativos dos teus subordinados. Sei como eles te respeitam. Eu sei que para eles tu és o líder, és como um pai. Eu sei que se lhes ligares, eles vão deixá-los ir. Peço-te que os libertes. Ele disse: amanhã ligaremos e tu vais dizer-lhes que estão livres. E depois pegou na minha mão e disse: perdoa-me. Eu disse-lhe: eu perdoei-te e aos teus subordinados. O importante é que tu não magoes ninguém e libertes os prisioneiros. No dia seguinte correu tudo bem. Foram todos libertados. Poszło pomyślnie, wszyscy są wolni. A nossa presença aqui, ser missionário na República Centro-Africana, significa estar com as pessoas. Não é uma coisa grande como grandes conferências, missas no estádio, mas estar com as pessoas, especialmente aquelas que sofrem. Não somos mercenários, estamos com elas para verem que não fugimos. Mais tarde, numa reunião depois da missa, a primeira pergunta que fizeram foi: as crianças vão começar o ano letivo este ano? Não falaram sobre as suas casas queimadas, que não tinham onde morar, que tinham perdido tudo. Então, mais tarde, as escolas começaram a funcionar. Temos um curso para rapazes na nossa escola. O nosso objetivo é o treino daqueles que pertenceram a grupos armados. Cristãos e muçulmanos participam no treino. Graças ao nosso treino, que durou 4 meses, esses jovens puderam sentir-se parte de uma comunidade, conhecerem-se e concentrar a cabeça em algo. Isso pode dar sentido às suas vidas, porque os conflitos tiveram um impacto muito negativo em muitos jovens.
Estamos a formar uma nova paróquia. De momento, estamos a cortar ripas para renovar e reforçar os bancos antigos da igreja. O que é bonito e também característico de África é o facto de que, embora venhamos de lugares diferentes, nos tornamos uma família. Formam-se amizades e depois da formatura todos regressam, mas encontram-se de vez em quando, um sinal dos laços fortes que aqui se formam. Le Christ, Cristo é a luz. il est venu Ele veio iluminar-nos. tous ceux qui sont dans l'ignorance. Todos os que permanecem na ignorância, no analfabetismo, estão na escuridão. L'Église A Igreja é uma instituição que ajuda muito e sempre esteve na linha da frente. que ces gens Não queremos que estas pessoas sejam vítimas de políticos que as manipulam. Não queremos que sejam instrumentalizadas. on ne veut pas qu'ils soient instrumentalisés. Et nous voulons Queremos incutir na sua cabeça a capacidade de discernir, de fazer a diferença. beaucoup n'ont pas ça. Muitos não têm isto e seguem aqueles que, com as suas palavras, enganam os outros, que pensam que as palavras servem para enganar. Or, il est Agora é o momento de enviarmos a nossa mensagem.